where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the. Que Deus amou o mundo, e no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are mine. Seja o Senhor louvado e engrandecido, Jesus. Teu é o reino. Oh, aleluia, Jesus.
Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um culto online da CG São Mateus. E nós estamos numa série especial em homenagem ao Dia das Mães, mês de maio. Para você que é a primeira vez que está aí e não me conhece, eu sou a Carol, esses são meus filhos, Mateus e Fernanda. E a Fernanda gostaria de ler para vocês agora uma homenagem. Mamãe, você me ensinou tantas coisas, me ensinou a dizer verdade, me ensinou a pedir perdão, me ensinou a falar direitinho, me ensinou a ser corajosa, me ensinou a amar a Deus, me ensinou tantas coisas que estão guardadinhas no meu coração. Obrigada, mamãe. Você é a melhor professora do mundo. Te amo de montão. Oh, meu amor, meus amados. Prontinho? Pode descer. Amém, meus amados. Antes de eu continuar, eu queria deixar aqui a minha homenagem à minha mãe. Mãe, eu te amo. Você é a mulher que Deus escolheu para eu nascer. Eu sou imensamente grata à sua vida e tudo que eu sou hoje, eu devo a você. Eu também gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para as minhas mães espirituais, Marileide, minha líder de célula, Regiane, a minha supervisora, e a pastora Sandra. Deus abençoe a vida de vocês. Eu também sou muito grata pela vida de vocês. Amém? Então, antes de continuar, eu estava falando que nós estamos numa série nesse mês de maio com mensagens destinadas a todas as mamães. Se você ainda não assistiu as mensagens anteriores, vão lá, assistam. Nos diga o que vocês estão achando dessas mensagens. Curtam, amados, compartilhem, envie para sua mãe, para sua tia, sua avó, suas amigas. Envie, nos ajude nessa missão tão linda que é levar a palavra de Deus, ainda mais levar para a mulher, para a mãe, né? E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, o tema é o papel da mulher em seu lar e a missão de anunciar a Cristo. Amados, ser mãe é uma missão extraordinária que o Senhor nos deu. Quando nós engravidamos, que nós sentimos no nosso ventre aquele embrião, sabe, se tornando uma vida, e aqueles ossos sendo gerados em nós, nervos, tendões, o sistema nervoso, quando você vê aquela vida dentro de você, é simplesmente extraordinário, sabe? Você contempla a existência de Deus, a existência do nosso Senhor. Por mais que a ciência explique, né, a fecundação, gente, é uma coisa muito espiritual, sabe? Aqueles ossos se formando, aquele corpo é completamente espiritual, é a certeza, é a plena existência do nosso Deus. E isso é tão bom, é tão maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus por ser mãe, né? Por esta oportunidade. Mas quando nasce o bebê, também nasce uma mamãe, né? Como é difícil para nós, como mulheres, né? Saber se estamos agindo corretamente. São tantas fases que nós vivemos, né, com os nossos filhos, a fase de bebê, de criança, adolescente, e quantas vezes nos perguntamos, será que eu estou agindo certo? Eu não sei você, eu me pergunto, será que eu estou agindo certo com os meus filhos? Qual hora será que é a hora correta de eu falar sobre sexualidade? Ou qual hora é a hora correta de eu falar sobre drogas, né? Nós estamos em uma sociedade, gente, que os valores estão completamente invertidos do projeto original de Deus para a nossa vida, né? Então, assim, é uma luta louca, sabe? Que nós estamos, né? E enfrentamos no dia a dia na educação dos nossos filhos. E eu sei que como mãe, eu não sei você, amada, mas essas inseguranças que nós enfrentamos é normal. É normal, porque nós estamos crescendo como mãe também, não só a criança, né? E pensando nisso, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que fala do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? José e Maria, eles estavam... José, ele foi para Belém, né, se alistar, e nesse intervalo, né, chegou o momento de nascer Jesus. Eu vou ler aqui para vocês. E diz assim, Lucas do 6 ao 20, é um pouquinho extenso, mas vamos lá. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo,
Cristo Senhor. Isso lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o nosso Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Amados, nós estamos aqui diante do nascimento do nosso Salvador. E nesse texto nós vemos alguns personagens, né? Nós vemos o nosso Salvador, é claro, Jesus, José, Maria, os anjos e vemos os pastores. E hoje eu queria trazer para vocês 3 lições que eu aprendi com os pastores. Aí vocês falam: mas espera aí, eu, mãe, mulher, lições com os pastores? Calma, meus amados, calma, vocês entenderão. A primeira lição que eu quero trazer, que eu aprendi com esses pastores, eles estavam próximos de Jesus. Em Lucas 2:8, na parte A do versículo, diz: haviam pastores que estavam nos campos próximos. Nos campos próximos, essa é a parte A do versículo. Você está próxima de Jesus? Eu pergunto a você, mas você está próxima mesmo de Jesus? Digo isso porque em Crônicas 15:2, na parte B, diz assim: o Senhor está com você quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, Ele o abandonará. No Salmo 105:4 diz: buscai ao Senhor e a tua força, buscai a tua face continuamente. Amadas, quando nós sabemos que nós estamos próximas de Deus, quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós buscamos a tua presença, quando nós buscamos na sua palavra, quando nós nos prostramos em oração, nós estamos vendo o nosso pastor pregar sobre a vontade, né, decretiva de Deus, a vontade preceptiva de Deus. É através do relacionamento, da proximidade com Deus que nós vamos saber quais são os preceitos de Deus. O que o Senhor espera de nós como mães na educação dos nossos filhos. Essa proximidade com o Senhor, ela tem que ser uma coisa constante e verdadeira. Porque assim, não adianta nós termos a palavra de Deus e a enxergarmos como um livro. Ela não é um livro, ela é vida, ela é fonte de poder. Nós precisamos estar com o Senhor para que Ele venha nos revelar, sabe? Nos revelar verdadeiramente a vontade dEle, como nós devemos agir diante de situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Às vezes situações difíceis, situações complicadas. É Ele que nos orienta, amados, que nos direciona. Então assim, se você não está perto do Senhor, reflita sobre isso, busca a presença dEle. É a primeira coisa que nós precisamos na educação dos nossos filhos, é estarmos próximo do Senhor. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês, está lá no Lucas 2, versículo 8, na parte B, que diz assim, né, que os pastores estavam em campos próximos, aí a parte B: e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Enquanto todos estavam dormindo, aqueles pastores estavam acordados, cuidando das ovelhas dele. Você está vigilante? Você está prestando atenção no seu filho? Eu digo isso porque nós precisamos estar atentas a cada fase que eles estão enfrentando. Nós, como mães, nós precisamos olhar para os nossos filhos, entender o que eles estão passando, observar. Às vezes nós falamos: não, mas nós temos um Deus cuida. Ok, Deus cuida, Deus é maravilhoso, mas nós temos o nosso papel fundamental como mães, que é olhar para os nossos filhos, que é prestar atenção nele, que é entender as fases que eles estão vivendo. E dentro deste ponto eu queria trazer alguns tópicos sobre estar vigilante. O primeiro tópico que eu queria trazer a você é assim, preste atenção no seu filho, converse com ele, procure saber quem são os amigos dele, pergunte como ele está, né? O que ele está sentindo, quais são as necessidades dele. Amados, nós vivemos num conflito intergeracional. Nós somos criadas de uma forma, os nossos filhos, eles são de outra fase, eles estão envoltos com tecnologia. O que funcionou para a gente quando crianças, quando adolescentes, pode não funcionar para eles. Então nós precisamos, sabe, estar atentos à necessidade deles, parar e olhar. Eu sei que a vida é corrida, hoje nós temos diversos papéis dentro da sociedade, né? É mãe, é esposa, é trabalhadora, são tantas coisas que nós temos para fazer, mas nós precisamos parar
e olhar para as nossas crianças, para a nossa família, para o nosso marido e entender qual que é a necessidade deles. De repente, o que ele sente para nós não é nada, né? Às vezes minha filha vem e fala, meu Deus, né? E são tantas coisas que ela fala, eu, né, tenho coisas para fazer. Amados, não negligencie isso. Não negligencie, é uma coisa simples, sabe? Mas valorize a fase que seu filho tá. Por mais que pareça ser chato, né? Que fala, meu Deus, mas valorize, sabe? A pior coisa é quando a criança quer falar alguma coisa, ela não pode. Porque, fica quieto. Você não pode falar. E eu não tô falando isso como uma crítica. Eu me policio também com relação a isso, né? Então, assim, eu tenho uma experiência que eu tenho vivido e que o nosso pastor pregou há pouco tempo sobre a mesa, sobre o momento de mesa, de conversar. E às vezes, por muitas vezes, meus filhos estão comendo e falando e conversando, gente, come, gente. E eu parei para pensar, falei, Senhor, né, eu não estou valorizando a mesa. Sabe, eu sento ali, eu quero que eles comem logo, que eles se alimentem e não valorizo, sabe, o momento que eu tenho em família com os meus filhos, que é o momento de conversar, de prestar atenção nele. O próximo tópico que eu queria falar para vocês é valorize o seu filho, né? Eu comentei, já adiantei, né? Mas se interesse pelas coisas que eles estão vivendo quando eles chegam da escola, as expectativas, o que eles aprenderam, sabe? Pare, sente, olha, é mesmo, filho, né? Então, assim, valorize a fase. Aqui eu trago para vocês muito da minha experiência, que os meus ainda são pequenos, né? Mas as fases mudam, né? A forma de lidar muda também, né? Com a criança, com o adolescente. Mas, assim, valorize. De repente, para você não faz o menor sentido. Mas para eles faz, e para eles é muito importante. Um outro tópico que eu queria trazer dentro deste ponto é: ensine seus filhos na linguagem que eles entendam, né? Então, assim, não adianta também eu querer tratar meus filhos como adultos, eles não são adultos, eles são crianças. Então, nós precisamos usar a linguagem dele. No meu caso, meus filhos são crianças, você que tem filho adolescente, né? Use a linguagem deles. Vou dar um exemplo para vocês. Em filmes infantis que minha filha assiste, né, na Rapunzel, por exemplo, que a madrasta, né, fingiu que era boazinha, fingia que era mãe dela, que era boazinha, mas não era má. E eu falo, filha, tem pessoas que fingem que são boas, tá vendo? Ela parecia ser uma mulher boa, mas ela não é. E no mundo tem muitas pessoas que vão fingir que são boas para você, mas não são, né? Ou outro exemplo, a minha filha, ela estava falando do filme da Turma da Mônica. Eu até comentei isso na célula. E aí, na Turma da Mônica, as crianças estão na escola e falam, não, vamos sair da escola e pular o muro. E a Mônica não queria. Mas a Magali, Cebolinha, Cascão, todo mundo queria. Aí eles foram, a Mônica decidiu ir. Quando eles foram pular o muro, que subiram em algum degrau, não sei, numa cadeira, a Mônica caiu. Porque o Cebolinha não segurou a mão da Mônica. E a Mônica quebrou o braço. E a minha filha falando, mãe, a Mônica ficou muito brava com o Cebolinha, porque o Cebolinha soltou a mão da Mônica. Eu falei assim, o Cebolinha tem culpa? Quem que é culpado aí? O Cebolinha. Eu falei, não, senhora, a culpada aí é a Mônica, porque a responsabilidade é da Mônica de falar não, eu não vou. Se ela subiu e se colocou naquela cadeira para pular aquele muro e ela caiu, a culpa é dela, a responsabilidade é dela. Nós precisamos aprender a responsabilizar os nossos filhos pelos atos dele e usar a oportunidade que temos de mostrar para ele. Hoje nós vemos na sociedade, às vezes, as mães querendo suprir uma falta que elas têm com os filhos, querendo, deixando de corrigir, deixando, deixa, é criança, não, deixa ele fazer. Gente, não é bem por aí. Nós temos que usar a linguagem deles para corrigi-los, mas sempre mostrando o certo e errado e mostrando que cada atitude dele terá consequência. O próximo tópico que eu queria abordar aqui, dentro de estarmos vigilantes com os nossos filhos, saiba dizer não. Às vezes, eu sei que para nós que é mãe, a gente quer dar tudo, quer dar o melhor, quer fazer todas as vontades dele, mas nós precisamos saber dizer não e colocar limites nos nossos filhos, principalmente com relação à tecnologia, com relação ao celular, com relação ao que assistem. Amados, às vezes a gente se vê por aí, se depara por aí com pessoas que nem na hora da refeição o filho larga o celular. Sabe, nós precisamos, nós como mães, nós temos que disciplinar os nossos filhos, né? Eles ainda não têm condições de saber o que é certo, o que é errado ainda. Eles não têm. E o nosso papel é mostrar. Muitas vezes eles não vão entender, mas eles precisam escutar o que nós estamos falando. E nós como mãe, como pai, precisamos orientá-los. Então, muitas vezes, nós precisamos dizer não, sim. Porque eles precisam saber o valor das coisas, saber que tudo tem sua hora. Outro tópico que eu queria também abordar dentro
desse tema de estar vigilantes, né, é saiba elogiar. Tem um livro que eu estou lendo que me abençoou muito, que é assim, A Psicologia do Sucesso, Mindside, A Psicologia do Sucesso. E é um livro extraordinário, e dentro deste livro fala que a gente tem que saber elogiar. É fundamental nós elogiarmos os nossos filhos. Hoje, uma das áreas que eles são mais atacados é na questão da identidade. Eles precisam saber no nosso lar o quanto eles são amados por nós e amados por Deus. Essa é uma oração que eu faço muito para Deus, Senhor, que meus filhos nunca venham ter dúvida de quem eles são em Ti, né? Mas assim, na hora de elogiar os nossos filhos, nós precisamos mostrar para ele o valor do esforço, amados. Porque às vezes, vou dar um exemplo, você fala assim, nossa, você é fantástica em matemática. Olha, minha filha, você é perfeita em matemática. Quando ela crescer, se ela for mal, ela vai se frustrar. Então muda o seu elogio, fala, filha, você se esforçou bastante, hein? Olha, você está indo muito bem, a mãe tem visto o seu esforço. É claro que nós sabemos que nossos filhos têm áreas que eles têm mais facilidade, que eles desempenham melhor. É óbvio, só que nós precisamos mostrar para ele que o sucesso, ele vem através do esforço. Porque se nós enfatizamos muito um ponto positivo que nossos filhos têm, se um dia eles se frustrarem com relação a esse ponto positivo, isso pode ser muito ruim para eles. Então elogiem seus filhos, mas saibam elogiar, sabe? Mostrem para ele que o esforço, que o sucesso vem através do esforço, que eles podem tudo em Deus, se eles se esforçarem, se eles buscarem. Amém? E o último tópico que eu quero compartilhar dentro desse de estarmos vigilantes é dar responsabilidade para os seus filhos, sabe? Eles precisam ter responsabilidades dentro dos lares, seja responsabilidade doméstica, arrumar a cama, tirar o prato da mesa. Às vezes nós pensamos, não, eu não vou dar essa responsabilidade porque eles têm... ela precisa fazer lição. Muitas vezes eu vejo a minha filha que precisa fazer lição não, deixa ela fazer isso. Não, senhora, eu falo, Fernanda, você vai arrumar sua cama, você vai arrumar a mesa, você vai tirar o lixo, depois que você fizer isso, você vai sentar, você vai estudar e fazer lição. Eu calculo mais ou menos o tempo, claro que eu não vou deixar, né, que ela perca o momento de estudar, mas eu dou a responsabilidade e isso também vai ser com o meu filho. Nós precisamos, amados, hoje nós vemos crianças que não querem saber, sabe, de fazer as coisas, mas isso não é culpa delas, é culpa nossa, como mães, como pais, de não educarmos nossos filhos desde pequenos a terem responsabilidades. Amém? Uma outra coisa, voltando aqui no esforço, que eu lembrei que eu acho muito importante, né? Vou dar um exemplo meu aqui. A minha filha, ela é uma menina estudiosa. Então, assim, ela estava em semana de prova e estudando, e todas as provas que ela estudou para a prova, ela foi bem. Todas ela foi bem, mas ela foi melhor. E duas das provas eu não estava presente. Ela foi para casa da minha sogra, eu precisei ir para a empresa. E aí o que acontece? Ela não estudou e não tirou a nota que ela deveria. Assim, ela tirou uma nota boa, mas não conforme as outras. E aí eu falei para ela, eu fiz questão de falar, tá vendo, filha, por que você não tirou a nota melhor? Porque você não estudou. Se você tivesse estudado antes, você teria ido melhor. Assim, ela já tinha ido bem, mas eu mostrei que ela pode ir melhor se ela se esforçar para isso. Então, assim, vamos valorizar que o sucesso vem através do esforço, amém? E o terceiro ponto, né, que eu aprendi com aqueles pastores, que eu quero deixar aqui para vocês, é assim, ó. Em Lucas 2,15, eles falaram, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer de antemão, né? Amados, você imagina, você está no seu dia a dia, igual eles estavam trabalhando, cuidando de suas ovelhinhas, à noite, vem aquele anjo e fala, né? Tenham vocês boas notícias, nasceu o Salvador. Você imagina que extraordinário, aquele exército de anjos louvando a Deus. Já tinha sido uma experiência assim fantástica, né? Mas eles não pararam por aí. Eles saíram dali e eles foram até Jesus. Eles foram até Jesus. Eu coloco isso como a paixão, como a entrega. Nós vemos muito, né? Minhas amadas irmãs até comentaram sobre ensine a criança no caminho que ela deve andar, né? Nós precisamos ensinar a criança com paixão. Não ficar só na distância ou só próximo, nós precisamos ir até Jesus, ir até a cruz com paixão, com intensidade, ensinar os nossos filhos a orar, né? A nossa pastora comentou conosco no Dia das Mães, uma coisa que eu achei que é fundamental, eu falei, vale a pena trazer, é assim, não basta nossos filhos ver a gente orando, ver a gente lendo a Bíblia, a gente precisa ensiná-los, precisa colocar eles para orar. Só que assim, não adianta a gente colocar eles para orar, eles para ler a Bíblia, se nós não lemos, se nós não temos paixão, né? Ou se nós fazemos por cumprir tabela. Amados, nós precisamos ter paixão.
Nós precisamos ter devoção, nós precisamos correr para os pés do Senhor. E eles precisam ver isso na nossa vida. Em Deuteronômio 6 diz, né, que amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, né? E depois de amor, de toda aquela entrega, aí sim, você inculcará na cabeça do seu filho, de manhã, de tarde, à noite, enquanto andam, inculque a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos. Eu procuro fazer isso com um louvor, né? Louvor que eles gostam. Eu procuro ensinar, explicar. Você sabe o que significa isso, né? Tem uma música que fala, né, que eu cantei, meu filho estava cantando, que estou firmado na rocha, nada me abalará. Você sabe o que é isso, filho? Você sabe o que é a rocha? A rocha é Jesus. Então, assim, a gente tem que mostrar, na linguagem deles, na medida, não despejar tudo de uma vez, que eles são crianças, né? Mas assim, com a linguagem dele, aos poucos, ensinando. E eu procuro fazer isso com os meus filhos. Toda a oportunidade que eu tenho de explicar um pouco, sabe, da palavra de Deus, de ler com eles, eu procuro fazer. E é isso que nós devemos, ao se levantar, ao se deitar, ao caminhar, passar, inculcar a palavra de Deus na cabeça deles. Mas para isso, amados, nós precisamos ter paixão, ter amor, ter zelo, ter devoção pelo nosso Senhor, porque onde nós não podemos ir, Deus vai, Deus cuida, mas onde nós podemos, é nós, como mães, como pais, precisamos fazer. Amém? E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui uma palavra. O final desse texto, ele termina assim, Lucas do 17 ao 18. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Amados, se nós tivermos paixão, se nós tivermos entrega, se nós tivermos zelo, estivermos próximos de Deus, vigilantes, vai ser uma consequência. As pessoas ficaram admiradas, os nossos filhos ficaram admirados, nossos filhos eles vão querer mais de Deus. O nosso esposo, os nossos familiares, a nossa sociedade, eles precisam ver, sabe, a presença de Deus na nossa vida. Aqueles pastores, eles não pararam por ali, eles foram até Jesus, eles foram cheios da presença de Jesus. Então, quando eles chegaram e contaram, as pessoas que estavam próximas, elas eram contagiadas. E é isso que tem que acontecer comigo, com você. E eu creio, eu profetizo na sua vida, sabe, que o poder de Deus na sua vida vai contagiar as pessoas à sua volta. Então, assim, amados, reflita sobre essas dicas que eu dei aqui para vocês, que é simples. Eu abordei muito o tema, mas para crianças, que é a fase que eu vivo, né? Mas nós precisamos estar atentos, vigilantes, buscando a presença de Deus, estarmos próximos de Deus, para termos êxito. Amém? E para finalizar, eu gostaria de orar aqui. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, é com grande alegria, Pai, que eu estou aqui nesta noite, Pai. Eu te agradeço e te louvo pela oportunidade que temos de estar numa igreja em família, Pai. Pela oportunidade que temos, Senhor Jesus, de ministrar a Tua palavra, de aprender com os nossos erros, Pai. Senhor Jesus, eu peço para cada mãe, para cada pai aqui, Senhor Jesus, que o Senhor venha e dê sabedoria, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor dê sensibilidade, Senhor Jesus, para estarmos atentos aos nossos filhos, às fases que eles estão vivendo, para estarmos, Senhor Jesus, de guarda, Pai, vigiando em oração pelos nossos filhos, Pai, porque nós sabemos que muitos são os ataques, Senhor Jesus, mas nós cremos que maior é o Senhor que está em nossa vida, Pai, do que qualquer força maligna, Senhor Jesus. Eu peço pelas mamães que não têm filhos físicos ainda, mas que têm filhos espirituais, Pai. Cuida dessas mães, ajude elas, Senhor Jesus. Dê elas discernimento, Senhor Deus. Dê elas estratégia, dê elas muito amor, Pai. Eu peço pelas mulheres, Pai, que estão querendo engravidar, Senhor Jesus, que sonham com essa dádiva, Pai, de carregar um filho, Pai, de gerar vida, Senhor Jesus. Visita agora esta mulher, Pai, que tem problema para engravidar, Senhor Jesus. Tu que traz à existência as coisas que não existem, Pai. Eu rogo, Pai, para que toda endometriose caia por terra, para que todo problema de fertilidade caia por terra, para que todo empecilho, para que essa mulher engravide caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, para todas as mães da comunidade da graça. Eu oro pela nossa pastora, pela pastora Sandra, que o Senhor aguarde, que o Senhor a abençoe, que a sua graça e a sua misericórdia sejam multiplicadas na vida dela, Senhor Jesus, e que não venha faltar amor, Senhor Jesus. É com grande alegria, Pai, que eu oro, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Teu amor que não falha.